Redcast e Pablo Marçal, a parceria que deu certo. Seja bem-vindo ao meu canal, eu sou o Gui. Fazia tempo que eu não fazia esses vídeos de comentário, fazia tempo que eu não refletia sobre algumas coisas da internet. E olha que coisa interessante que eu quero compartilhar com você. Você está vendo atrás de mim, está aparecendo um dos vídeos mais virais ou mais viral desse mês na internet, que é Pablo Marçal versus 30 pobres. É um espetáculo proporcionado pelo Redcast, onde a gente vê na prática o porquê que o Brasil nunca vai mudar. Mas eu quero ir aqui com calma e fazer você refletir sobre alguns pontos. O primeiro ponto é o Redcast. Vamos trazer um pouco na memória como que era esse podcast. Basicamente, eles estavam inseridos em um único nicho, que era a masculinidade, e eram tratados como chacota pela maioria das pessoas. A sociedade se desfez e o Júnior continuou tocando o projeto. E um detalhe, o Júnior é um cara extremamente inteligente, ele tem um poder de conversar, de fazer a conversa fluir como ninguém. Ele é um cara excelente naquilo que ele faz. E não é à toa que o podcast continuou aos trancos e barrancos, passou ali por umas reformulações. E hoje, quando você entra no canal do Redcast, você vê que é uma parada mais profissional, tem um rebrand, a marca foi refeita e hoje está algo mais comercial. E nisso aqui é que eu quero entrar com você. Olha como o dinheiro é. O Pablo Marçal, ele tem um público muito diverso, se você for parar para pensar. Mas a massa de pessoas que seguem o Pablo Marçal são as pessoas do seguinte: entre 35 e 50 anos, 45, por aí, pessoas que já estão frustradas com a sua vida, que já tentaram de tudo, que já tiveram 2 ou mais relacionamentos, empresários quebrados e falidos, pessoas que têm ali algum cunho religioso. Essa é a massa que o Marçal atrai. E são pessoas que são fragilizadas emocionalmente. É engraçado que numa hora do debate o cara fala que sim, ele vende curso para pessoas que são frágeis emocionalmente. Tendo em vista esse público do Pablo Marçal e o Redcast passando por essa transformação, a pergunta que eu faço: será que vale a pena para o Redcast atrair o público do Marçal para o canal? Será que o Júnior, Ryan, Pedro e tantos outros pensaram nisso? Será que vale a pena a gente dar palco para um cara como esse em troca desse público? E talvez não valha a pena, tá? Talvez não valha a pena, surge a base. Mas, como o podcast ele é um local diverso, onde você recebe pessoas de todos os tipos, seja interessante para inflar os números. E aqui entra um segundo ponto do Redcast. Não sei se você viu, o Gorgonoid fez um vídeo recentemente, trazendo ali uma planilha, falando dos podcasts e tudo mais. E um tempo atrás, o Júnior conversou comigo e falou assim: pô, Gui, eu tô com uma ideia desse vídeo, tu não queria fazer no teu canal pra gente ranquear os podcasts? E aí na hora eu saquei, eu falei, cara, eles querem passar pro público que eles estão crescendo, que eles são um podcast influente. E de fato eles são. Só que eles querem a todo momento passar que estão crescendo, que são importantes, que são isso, que são aquilo. E eu vou falar aqui pro Júnior, que ele vai estar provavelmente assistindo esse vídeo. Não é nada contra você. Você é um profissional incrível. Você não precisa disso, cara. Você já construiu uma base sólida, você já tem uma audiência que acompanha você como entrevistador e o seu programa, a empresa que vocês formaram. Vocês não precisavam dar palco pro Pablo Marçal. Você não precisava estar lá dentro da casa do cara, dando mais palco para ele. Porque, na minha opinião, e aqui eu tô botando o meu na reta, Luiz Guilherme, o Pablo Marçal é um cara desonesto naquilo que ele faz. Como assim? Ah, Guilherme, ele só nega imposto, ele engana alguém, ele faz isso. Não sei. Não é dessa desonestidade que eu tô falando. A desonestidade dele é o seguinte: ele pega pessoas, sim, emocionalmente fragilizadas e tenta converter elas na seita. É simples, cara. Olha tudo que ele fala. É 48 Leis do Poder, é Napoleão Hill, O Segredo da Mente Milionária. São livros que eu tenho aqui. Tudo que o Pablo Marçal fala tá nesses livros. Aí você pega a eleição de São Paulo. O que foi a eleição de São Paulo? Foi ele pegando uma cadeirada, fingindo que estava morrendo. Foi ele falando que o Boulos é cheirador de pó e com laudo falso. Cara, tinha necessidade disso, ele estava com a eleição quase ganha.
Foi falando que o pai da Tabata Amaral era não sei o que, de um drogado, não sei das quantas. Aí no final, quando ele perdeu, ele apareceu descalço, falando que ele não ganhou por causa das 27 ondas que não bateu. Aí você olha pra um cara desse, tem como levar um cara desse a sério? Tem como você dizer que um cara desse é bilionário? Meu amigo, eu posso te falar, enquanto o Pablo Marçal não apresentar aqui, ó, tá aqui, ó, meu balanço, eu sou bilionário. Porque os caras hoje querem falar de equity. Ah, minha marca é o ativo intangibilizado. É intangível a minha marca, então ela vale milhão, vou trazer a valor para. Cara, equity é meu peru. Vou falar bem claramente aqui. Então eles proporcionaram esse espetáculo e eu tô trazendo todos esses questionamentos porque eu realmente eu fico decepcionado, sabe? Essa é a palavra, decepcionado, como o dinheiro muda as pessoas. E aí o próprio Ryan tava postando lá no Twitter falando o seguinte, que um vídeo de um dos canais que ele é sócio bateu quase 100 mil reais de receita. E todo mundo é inteligente e sabe que ele tá falando desse vídeo do Redcast. E eu, como um cara que acompanha o Ryan, que viu as coisas que ele diz defender e as pessoas a qual ele se alinhou, eu vivi para ver ele se aproveitando de Pablo Marçal e formando uma parceria, mesmo que indireta com o cara. Eu vivi para ver isso. E aí, isso me mostra que a internet é uma terra do seguinte, é hype, tudo aqui é hype. Eu tô fazendo esse vídeo é pelo hype, mas é para levantar esse questionamento. Esse país não é um país sério. A gente cria esses ídolos aqui, ó, os ídolos de barro que falam muita merda e besteira. A gente eleva esses caras que não tem nada para agregar para a sociedade, trata eles como deuses. E o Brasil tá aqui, ó, quebrado. PT no poder. Vou falar uma coisa para vocês. A eleição para presidente não foi fraudada, não. O povo é burro e acredita em promessa falsa. O povo joga no tigrinho. O povo queria cerveja e picanha. Votou no Lula com propriedade. Eu conheço várias pessoas que falaram: ah, não, eu votei no Lula porque na época do Lula a economia do Brasil era melhor e eu pensei que esse tempo ia voltar e dei mais uma chance pro Lula. O Brasil vota em Pablo Marçal e nesses políticos que apresentam esses espetáculos porque o brasileiro é burro e ele sempre quer um guru para ele adorar. E Júnior, se você estiver vendo esse vídeo, cara, você não precisa disso. Realmente, você não precisa dar palco para Pablo Marçal. Por mais que ele tenha te trazido aí muito mais do que 50 mil seguidores no teu canal, mais de 100 mil reais aí de receita e uma visibilidade incrível pro teu trabalho, você não precisa disso. Nem você, nem o Ryan, nem o Pedro, que tocam o projeto do Redcast aí. Vocês não precisam disso. E, cara, essa é a minha opinião como alguém que acompanha o trabalho de vocês, já teve a oportunidade de conversar com vocês e ver aquilo que vocês pregam e dizem que acreditam. Mas estão aqui, ó, dando palco para um cara como o Pablo Marçal, né? E eu repito, posso estar sendo prolixo e chato. Um país onde Pablo Marçal é considerado um cara de sucesso e é um cara que inspira muita gente, esse país já perdeu a moralidade há muito tempo. De verdade, eu faço um desafio para você. Conversa com o empresário da tua esquina, que tem ali 3 lojas, 4 lojas da tua cidade. Eu tenho certeza que ele vai te agregar muito mais valor sobre negócios, sobre resiliência, sobre construir as coisas, do que um Pablo Marçal da vida. Sogro do Pablo Marçal era dono de indústria. Ele, fui executivo da Brasil Telecom. Empresa falida, pessoal. Brasil Telecom, a Oi sempre foi falida. Tipo assim, o cara fala disso como se fosse um marco na trajetória dele. Formado em Direito na Universidade da Esquina. Tá ligado? Então, tipo assim, de fato, são muitos questionamentos. Eu não sei como você que tá vendo esse vídeo tá enxergando esse comentário. Talvez na tua cabeça esteja passando assim: ah, o Guilherme tá com inveja. Ah, o Guilherme isso, o Guilherme aquilo. Não, cara, são questionamentos. Eu realmente vi alguns trechos disso e eu fiquei me perguntando, cara, realmente a gente leva isso a sério aqui? Realmente isso aqui é um debate? Isso só é um entretenimento? Tipo assim, se a gente for levar isso como um entretenimento, é uma parada pro cara rir, é uma besteirinha pro cara rir, beleza, concordo. Agora levar isso a sério,
como muitas pessoas nos comentários que eu tava lendo aqui, nossa, é isso, Pablo Marçal acabou com o cara e tal. Eu falo, cara, esse país é doente. Esse país é doente. Mas essa é a minha opinião. E no Brasil, opinião ainda não é crime. Quando ela for crime, aí eu paro de dar opinião. Porque não vale mais a pena. Mas eu quero saber a sua. Comenta aqui embaixo. Eu acho que faz sentido você comentar aqui. E eu vou deixar o link de um novo canal que eu criei aqui embaixo, tá? Clica aqui. Tamo junto.